dia, muito obrigado pela presença de todo mundo aí. Nós estamos agora iniciando esse dia inteiro de debate, está começando agora às 10, vai até 9 horas da noite, na palestra de encerramento do Rodrigo. E quero dar as boas-vindas, a acolhida para quem está chegando na UFABC pela primeira vez, quem nunca tinha vindo aqui, sejam todos e todas muito bem-vindos. E nós... O pessoal do SEI, que é com quem a UFABC está fazendo essa parceria, que está organizando comigo esse evento, tem feito uma série de atividades sobre a hipótese comunista e alguma coisa mais, ou alguma coisa mais a hipótese comunista. Eram 2 edições da psicanálise da hipótese comunista, e há um tempo que eu venho sugerindo a eles, acho que é quase um ano que eu venho sugerindo essa possibilidade, que nós tínhamos que fazer algo como o futuro e a hipótese comunista. Então é algo que eu tenho colocado como importante de que a nossa política volte a ser direcionada ao futuro. E agora nós vamos colocar os primeiros elementos para isso. O futuro começa a voltar para o vocabulário político, sobretudo da esquerda radical, com a crise prolongada do capitalismo a partir de 2008, e ao mesmo tanto com elementos otimistas como elementos pessimistas. Está também na descrição do evento. Tem toda uma possibilidade de um futuro catastrófico, com as mudanças climáticas, o aquecimento global, a crise ambiental, mas também no lado da política, porque a crise econômica prolongada produz uma desestruturação do sistema político que faz emergir uma série de novos atores da extrema-direita, elementos proto-fascistas, um populismo de direita reenergizado com essa crise política prolongada. Então a barbárie em seus mais diferentes aspectos está de novo como uma possibilidade concreta do tabuleiro, o que exige uma atuação e um pensamento político à altura desse desafio e dessas responsabilidades. Eu acho, e essa talvez seja das nossas grandes divergências ao longo do dia, de que a postura política que está à altura desses desafios contemporâneos, ela tem que ser uma postura otimista, que vê a emergência de novas possibilidades de atuação política, e até certas tendências comunizantes que estão se realizando no capitalismo contemporâneo. Isso não quer dizer que nós estamos indo corrente abaixo, não estamos nadando contra a corrente, porque mesmo com certas tendências comunizantes, a organização política e a luta política são indispensáveis para realizar o potencial emancipatório dessa tendência, mas isso quer dizer que nós temos razões para sermos confiantes, certo? E só uma esquerda com uma confiança em si mesmo é capaz de fazer frente a uma ameaça proto-fascista. Eu acho que chega um momento de nós repetirmos as palavras do Nikita Khrushchev quando foi para os Estados Unidos: os seus filhos e filhas vão ser comunistas. E esse é o desafio que eu lanço para vocês. Retomar essa autoconfiança, esse entusiasmo pelo futuro, esse desejo do futuro, e acreditar que é possível vencer. Só quem acredita que é possível vencer consegue vencer. E acho ideal que nós estejamos fazendo isso na UFABC, porque é uma universidade que desde a sua fundação, desde a sua formação, se coloca como uma universidade do século XXI, uma universidade do futuro. E a universidade do futuro significa 2 coisas. Primeiro, uma universidade que experimenta, que inova, de ponta, que explora novos caminhos e tal. E acho que isso já vai se colocando, nos rankings aí novos, a UFABC desponta como uma das principais já universidades do Brasil. Mas ser a universidade do século XXI também significa ser o núcleo intelectual da subversão comunista no Brasil. Coisa que os nossos inimigos já nos apontam, e está na hora de nós estarmos à altura desse elogio. Então é isso, obrigado, sejam bem-vindos. Primeiramente logo,
a Priscila vai falar um pouco do SEI. Vai ser bem falado, né? Pra você ver. Bom dia a Isso, todos. mas é bom isso, não é problema. Vai ser bem falado. Ah, tá, exatamente. Bom dia a todos. Meu nome é Priscila. E eu vim para falar para vocês um pouco só que o SEI fica muito feliz de receber esse convite aqui do FTC para fazer essa terceira edição do colóquio. Como o Vitor falou, foram 2 colóquios dedicados a pensar a psicanálise e a hipótese comunista, pensando um pouco as dimensões fantasmagóricas, né, que existem em torno da hipótese comunista e na interseção com um diálogo com a psicanálise, e agora falando sobre um tema mais aberto, né, falando sobre o futuro e a hipótese comunista. O SEI é um coletivo que se organiza para tentar, como um laboratório de organização política. A gente faz trabalho teórico, trabalho prático, se organiza em subconjuntos, enfim. E estamos abertos aí para receber a visita de vocês, as contribuições financeiras no site, dar aquele amigo para lá, enfim. E vender nossas camisas, enfim. Vai ser um prazer estar aqui com vocês. Então, dada a abertura do evento, eu convido para compor a primeira mesa Frederico Lira, da Universidade de Lille. A Silvia Ramos e o Joelton não estão, mas o texto vai ser lido pelo Gabriel Tupinambá. E o Rodrigo Gonçalves, também convidado para compor a mesa. O Frederico vai falar sobre futuro, só improvisando. O Gabriel vai ler o texto da Silvia e do Joelton chamado Reflexões sobre Nossa Extinção. O Rodrigo vai ler o seu próprio texto, Onde está o Coveiro, Reflexões sobre o Futuro do Capitalismo. E o comentador vai ser o Bruno Nadai, da casa também, professor da UFABC de Filosofia. Oi, gente. Quem quiser a programação, está ali na primeira carteira, pode pegar à vontade. Então, declaro aberto nossos trabalhos. Fred, manda brasa aí. A capoeira parou. Capoeira parou. Ao contrário. Bom dia. Legal. Obrigado aí. Ajudar a organizar e vamos. Bom, futuro só improvisando. O filósofo Paulo Arantes tem descrito aquele que seria o novo tempo, título do ensaio que dá nome ao seu mais recente livro, como o tempo intemporal da urgência perpétua. Estaríamos então em uma era de expectativas decrescente sobre a régua do tempo de antessala do colapso, onde nada mais se espera do futuro. Hoje, na verdade, esse foi abolido, sumiu. Segundo o autor, isso não seria um erro de percepção ou ideologia presentista. A não existência do futuro toma forma objetiva. Além disso, sem futuro não existe mais progresso. Dessa forma, o filósofo francês Jean-Pierre Dupuy observa que, eu cito ele, é possível que o futuro não precise de nós. O que fazer, então, já que não existe mais futuro? Ou não fazer nada? Eu não tenho a mínima ideia, mas ao que parece, só sobrou mesmo improvisar. Ora, é curioso que esse conceito, o de improvisar, esteja aparecendo aqui e ali em lugares bastante emblemáticos de textos de autores que fazem apelo a uma política radical. Um claro exemplo é o filósofo esloveno Slavoj Žižek, em um dos seus mais recentes livros, Against the Double Back Mail, onde ele comenta que, sob o seu ponto de vista, que aqueles que, sob o seu ponto de vista, estariam efetivamente tentando criar algo em uma situação desesperadora, tendo a história contra eles e sem, no fundo, saber muito bem o que estariam fazendo. Ele cita Evo Morales, o Syriza, o pessoal do Nepal, o Syriza. Ora, mas por que fazer apelo a esse termo? O que eles querem dizer? Para tentar entender, então, talvez uma analogia aqui seja necessária. A prática da música improvisada exige um aprendizado totalmente particular, distinto de outras maneiras de se fazer música. Aqui,
o músico deve absorver o maior número possível de material musical para poder literalmente se virar da melhor forma possível com ele em tempo real. Por exemplo, se o músico vai tocar jazz, ele deve aprender dezenas de escalas e combinações de arpejos, além de ser fluente em todas elas nas 12 tonalidades. Ser capaz de entender e executar as mais diversas combinações rítmicas, realizar diferentes acentos, ser fluente em diferentes tempos, ou seja, capaz de tocar bem uma música lenta, uma balada, um tempo rápido, um fast tempo, ter em memória um vasto repertório de canções e composições originais, standard, chamada, e ser capaz de tocá-los em diferentes tonalidades. Porém, se o músico vem de outra tradição, por exemplo, da tradição da música indiana do norte, a música hindustânia, ele deve, por sua vez, dominar alguns ragas, que são combinações melódicas semelhantes às nossas escalas, e talas, que são estruturas rítmicas cíclicas, que servem de fundamento às performances. Porém, se ele for do sul da Índia, ele vai provavelmente pertencer a uma outra tradição, a música Karnataka, que além dos ragas e talas, ele vai aprender o Konakoma, um sistema rítmico silábico que rege as estruturas rítmicas dessa música. Outras tradições, então, vão ter o seu próprio sistema material, porém, é certo que o ponto de semelhança entre elas é a necessidade de dominá-los da melhor forma possível, sendo capaz de executar e exprimir o máximo possível de ideias, de preferência as suas ideias, em tempo real, com aquilo que, naquele momento histórico, de forma consciente ou não, está disponível. Aqui, nesta prática, o fator mais importante é a preparação, não a performance. Mas, ao mesmo tempo, é a performance que determina o quanto a preparação foi bem feita. Nas suas mais diversas facetas, a música improvisada é uma prática que pensa a performance, colocando o aspecto individual e coletivo no mesmo nível. Embora explicite a relação simultaneamente complementar e a oposição entre as duas posições, essa é uma prática que não busca fazer uma síntese entre ambos os aspectos. O músico faz coisas diferentes em grupo e sozinho. O processo não pode, por exemplo, ser simplesmente reduzido a uma sequência, onde primeiramente você pratica algo em casa, para em seguida sair de casa e tocar com um grupo. Ou então, partir da experiência em um grupo e voltar para casa e praticar aquilo que identificou em meio a uma performance como problemas. É verdade também que essas duas vias não são de todo falsas, mas também são demasiadamente redutivas. Existem coisas que você aprende apenas tendo uma experiência coletiva e outras coisas que você aprende apenas sozinho. Não adianta achar que um aspecto vai compensar diretamente o outro de forma automática. A dupla experiência é intrínseca ao processo de se praticar e executar essa música. Uma analogia possível, vamos ver, é com um esportista, que no seu esporte tem que tomar rápidas e precisas decisões em tempo real, mas sem bular as regras daquela modalidade. O jogador de futebol é livre para dentro das 4 linhas e seguindo determinadas regras e orientações da FIFA, fazer o que bem entender com a bola. O filósofo Adorno, na sua teoria estética, observa, porém, que um dos problemas da música improvisada é o seu caráter coisal ou pré-coisal. Essa discussão não aparece por acaso nos escritos dele. Elas estão ligadas a experimentos que John Cage e outros compositores estavam desenvolvendo desde o final dos anos 50. Esses experimentos lidavam diretamente com a questão da forma, eixo central do pensamento estético do autor. O autor nos diz: é difícil decidir se forma limites musicais como a improvisação, primeiramente desaparecida, depois ressuscitada, podem figurar como tais, como coisas ou obras de arte. O momento pré-coisal das obras de arte reimpregna incessantemente o momento coisal. Na sequência, ele remarca que na prática da improvisação, a sua aparição no tempo empírico e também o ela revelar modelos objetivados, quase sempre convencionais, são problemas para ela se sustentar enquanto coisa. É importante observar que essa discussão ocorre simultaneamente a uma outra famosa sobre a primazia da partitura sobre a execução musical, onde o autor observa que o não fixado na arte está quase sempre na aparência, mais perto do impulso mimético, mas frequentemente não acima, antes abaixo do fixado. Bom, a análise desse trecho vai muito além do que a gente pretende aqui, mas eu acho que é pertinente ter em mente, pois longe de uma leitura mais comum, que tende a entendê-lo como um desprezo à execução musical, ao meu ver, o que Adorno parece ter em mente é o infinito potencial de possibilidades de interpretações que um texto musical oferece. Por exemplo, um comentador como Badiou, no texto que ele comenta Adorno, ele fala que um dos problemas de Adorno é que não teria infinito. Ao meu ver, existe um infinito claro neste ponto, ao menos nesse, mas existe.
ter em mente que o texto, esse campo de possibilidades é fundamental, pois na sua argumentação Adorno subentende de forma surpreendente o caráter enganoso, incerto, mas não necessariamente falso que as músicas improvisadas podem dar àqueles que as escutam. Pois se elas podem se passar por obras de arte, quer dizer que, no mínimo, elas podem transmitir a impressão de ter uma formalidade similar às obras escritas. Talvez não passe de um breve momento de engano da escuta, mas esse é suficientemente forte e real para que Adorno deixe aberta a possibilidade que tal prática seja ou não capaz de fazer coisa, de ser uma obra de arte. É importante, eu acho, insistir que ele não dá uma resposta final ao problema do caráter de coisa ou pré-coisa da música improvisada. O argumento fica em aberto. Fica evidente, a meu ver, o limite da coisa ou pré-coisa que escapa, se nega no momento exato que se concretiza. Uma coisa que existe, mas que teme logo em seguida deixar de existir, ou que, ao contrário, não existe, mas parece por um momento existir, que restaria como um sambô. Esse momento existe. No entanto, para Adorno, não está claro onde esse mesmo momento estaria situado. Se no exato instante após ou no exato instante anterior ao desta coisa tomar forma ou não tomar forma. Ela se situa logo antes da coisa tomar forma ou logo depois da coisa. Ela se situa logo antes ou logo depois. Não é que o aspecto formal não existe, mas ele é indeterminado. Visto dessa forma, parece haver uma indução de um caráter decisório e necessário, e uma necessidade retroativa de saber com precisão, do lado do ouvinte, o que se está ouvindo, mas também do lado do executante, o que se está ou não sendo criado. Em um outro local dessa mesma obra, da teoria estética, Adorno faz uma aproximação em que em um primeiro momento pode parecer paradoxal entre o excesso de fabricação e o acaso na obra de Adorno. Ele vai afirmar que as obras excessivamente fabricadas e aquelas confiadas totalmente ao acaso, embora pareçam ser as mais distantes possíveis, seriam na realidade duas faces da mesma moeda. Se por um lado as obras de arte excessivamente construídas colocam um problema da possibilidade mesmo de sua fabricação, por outro, aquelas que trabalham com o aleatório colocam um problema do seu fechamento. De maneira que, eu cito ele, é com razão que constatamos a convergência da obra de arte integralmente técnica e totalmente fabricada com a obra absolutamente acidental. Na música improvisada, esses dois problemas continuam existentes, mas eles aparecem de outra forma. Primeiramente, poderíamos dizer que se uma improvisação é excessivamente fabricada, ela deixa de ser improvisação e se aproxima de um jogo de memória, onde deixamos de estar no instante e passamos a andar apenas por rotas conhecidas. Ela perderá, assim, todo o seu caráter temporal de ligação com o momento, o seu necessário acaso e contingência. É verdade que a música aleatória também se faz no instante, mas nossa hipótese é que ela aceitaria demasiadamente e de forma passiva o acaso. Ela o trataria de uma maneira unicamente positiva. Do seu lado, nos parece que na música improvisada existe uma aceitação negativa do acaso e da contingência. Quer dizer, o músico não aceita de antemão o acaso. Ele procura resolver, num instante, os problemas musicais que aparecem de forma imprevista durante uma performance. A música improvisada é aquela que reage de algumas formas à contingência. Por um lado, a música aleatória se faz com o acaso e as contingências. Por outro, a música improvisada se faz contra o acaso e contra as contingências. Na sua versão improvisada, a música nos confronta a uma prática onde a não garantia de confirmação é constituinte. Parece necessário ocorrer uma falha na música para ela, de algum modo, seguir adiante. Aparenta existir uma relação paradoxal entre o fracasso e o sucesso. A todo momento, afigura-se a possibilidade da não ratificação do desejado devido às contingências determinantes para efetuar as ações musicais necessárias. Em tal processo, o que aparece não é a situação musical inicial, mas também não é algo totalmente oposto. É verdade, porém, que não há garantia que nesse processo o músico vai ser bem sucedido, de que algo vai ser negado para em seguida ser reintegrado, e não, ao contrário, completamente negado. Não há planejamento prévio que dê totalmente certo, e, embora tudo possa dar errado, o mais comum é que o erro seja, de uma forma ou outra, integrado no desenrolar da música. O que advém não estava previsto, mas nem era esperado de antemão. Ao mesmo tempo, não surge do nada, pois algo que estava lá, ao menos no campo do possível, foi modificado. O que sucede já estava lá contido,
mesmo que não estivesse previsto. Aparenta, então, para fazer música improvisada, ser necessário um momento de negação, onde aquilo que apareceu musicalmente é negado. Essa negação toma a forma de uma não identidade para os autores de ator, pois o que advém não estava previsto nem era esperado de antemão. Porém, já estava lá, ao menos como condição de possibilidade. O músico sabe, consciente ou inconscientemente, que algo vai aparecer, mas ele também sabe que o confronto com o que surge é necessário. Ele só o aceita negativamente. Esse excesso é integrado à música de forma negativa, e a reação ao que aparece como não estando previsto nesse processo, que toma forma nessa não identidade excessiva, é a condição para que a música tenha sequência, e assim seja improvisada e não meramente aleatória. Há um sério risco musical. No entanto, embora o nada possa acontecer, correr esse risco é um gesto necessário para dar sequência à música. A integração do novo parece se dar negativamente e, sobretudo, só se determina retroativamente. O encontro dessa prática com o futuro se dá na forma com que o saxofonista Steve Coleman nos fala que o tempo flui para o improvisador, que eu cito ele. Na perspectiva do compositor espontâneo, que é o seu tempo para o improvisador, o fluxo do tempo é do futuro, presente, passado. Ora, o futuro na música instrumental, improvisada, é de certa forma menos do que o presente e já está contido no passado. Ele já aconteceu, só se determina de trás para frente. Existe uma tentativa de se antecipar ao que há por vir, sabendo que aquilo não vem de jeito nenhum. E que esse desencontro é o que faz a música andar. O músico ouve, reage ao que ouve e em seguida a sua reação é reintegrada à música, mas ao mesmo tempo que ela é futuro, pois é parte da sequência musical a qual o músico vai reagir para dar continuidade à performance, ela é passada, pois ela também é o que aconteceu. E como que aconteceu? Se é que algo aconteceu, virou coisa, só é determinado retroativamente depois da performance, pouco importa o futuro, pois ele já aconteceu. O que veio, então, só faz sentido depois. É indiferente antes e durante, não há futuro, então, aqui. A emergência de alguma coisa na prática improvisada, devido à incerteza de que algo vai ou não virar coisa, só é decidida depois. Retrospectivamente, nada terá acontecido se a ambivalência do caráter coisal não for decidida. E essa decisão é imanente, é o objeto musical que decide. A minha hipótese é que, assim como para se fazer música improvisada, você tem que ter um domínio de um certo material que você recorre e utiliza em situações onde você não tem controle, ter ciente da existência da possibilidade que envolve uma decisão de que algo aconteça ou não, uma prática que tem uma faceta particular de lidar com o tempo e uma prática que sempre falha, analogamente, o comunismo do futuro, que não virá, envolve uma prática diária. Parece ser aquele onde você termina fazendo o que você não sabe muito bem o que, com um certo material não determinado, que você não sabe muito bem qual é, para poder dar em alguma coisa. E o mais provável é que não dê. Que você não sabe muito bem o que é também, se der em alguma coisa. Ele também exige uma escuta a ser desenvolvida. Na música improvisada, a escuta é determinante, talvez mais ainda do que em outras práticas musicais. Alguns músicos têm características particulares nas suas escutas. Ao que parece, sempre estabelecendo uma relação dialética entre duas formas. Alguns são mais ligados ao espaço e à paciência, por exemplo. Outros à energia e ao fluxo. Outros às estruturas e contingências. São várias possibilidades, mas tudo parece começar pela escuta. Não através da visão de milhares de cartazes, os mais variados, nem de darmos as mãos e abraçarmos o mundo emancipado. Nem mesmo, ao meu ver, em gritos ou palavras de ordem, mas começa por uma nova, por uma escuta. Uma escuta ainda a ser desenvolvida e que talvez não passe de um mero sinal do futuro. Uma escuta dialética que seja capaz de dar conta da relação entre indivíduo e coletivo, que se faça contra as contingências e acasos nas situações e que seja capaz de integrar o que, no campo do possível, está lá latente, mas que não pode se prever de antemão. Só vai ser decidido retroativamente. Dupuy, por outro lado, observa que é a atualização do acontecimento, o fato dele se produzir, que cria retrospectivamente a sua necessidade. Todavia, não deixa de ser curioso falar de futuro e hipótese comunista
do momento em que estamos no meio de um golpe no Brasil, mas não só isso. No momento em que o couro está comendo solto na França, que é onde eu moro lá, há um ataque liberal feroz na Argentina, iminência de um golpe na Venezuela, contragolpe obscuro na Turquia, guerra civil internacional na Líbia, ou na Síria. A Líbia é mais um ex-país, entre tantos outros na África. Há uma privatização completa do país onde nasceu a filosofia. Existe uma recolonização em andamento na África, onde a França, por exemplo, sozinha tem intervenções em todos, quase todos os países que são novamente colônia dele. Intervenção militar direta, onde as novas questões dos imigrantes e do novo lomperproletariado, que segundo Zizek constituem a nova luta de classes, onde a repressão em um estado como São Paulo chega a níveis exorbitantes, onde na cidade do Recife, de onde eu venho, houve um aumento exponencial de estupros à luz do dia, inclusive agora na área nobre da cidade, então não mais só na periferia, tal, causa assim, é quase um estupro por dia lá, onde o berço econômico da civilização brasileira dos séculos XVI e XVII, onde foram criados os primeiros engenhos, o primeiro ciclo do agronegócio e das plantações de cana-de-açúcar, onde nasceu a importação de negro à escravidão, a zona da mata do estado de Pernambuco. E o Negóra, que é uma área totalmente desgovernada agora, tipo, um assalto de ônibus por dia, em média, de passageiro, um roubo de banco por dia, e onde existe uma cidade como Macaparana, que é uma cidade pequena, de 20 mil habitantes, que de tantos bancos e correios serem roubados, não funcionam mais. Então, não tem mais banco na cidade, não tem mais correio. Né? E a população tem que ir para outras cidades para poder pagar as contas, sacar dinheiro, etc. Não deixa de ser curioso falar de comunismo futuro, tendo esse cardápio por dia. Mas, ao meu ver, é o que temos para hoje. Parece, ao meu ver, um momento semelhante àquele descrito por Marx na introdução do 18 de maio, onde ele observa que, enquanto não dominamos uma língua estrangeira, para nos comunicarmos, seguimos, por que não, improvisando naquela língua com a ajuda da nossa língua natal. Pode ser que não dê em nada e no final fracassemos e tenhamos que, por toda a vida, continuar fazendo recurso à língua materna. Todavia, podemos muito bem, quase que de uma hora para outra, percebemos, depois que já lá estamos, que alcançamos a fluência na nova língua. A nova língua só virá com a sua própria escrita. Desta forma, sem mais futuro, com esse quadro geral, só nos resta improvisar. Bom, pelo que os organizadores, em particular o Vitor, sugeriu, faríamos, isso na verdade consulto aos demais expositores, ele sugeriu as falas seguidas e depois o comentário. Não sei como vocês fazem usualmente e como vocês preferem. Como? De bom tamanho. Direto, então. O que a plateia prefere? Então vai. Tá, então, desculpe, gente. Agora vai falar... Eu vou ler o texto do Joelton da Silva que não puder. Ah, é verdade, desculpa. Então, é o Joelton Nascimento e Silva Ramos Bezerra, que estão representados pelo Tupinambá. Gabriela. Deixa eu achar o texto aqui, só um segundinho. Eu havia perguntado para ele se, na hora do debate, ele responde pelo texto ou pelas suas próprias me ideias. passaram a procuração, eu posso falar por ele, eles falariam por mim, tranquilamente. Então, o texto deles se chama Reflexões sobre Nossa Extinção. Bem light o texto. Vou ler o subtítulo, enfim, uma espécie mortífera ou sobre o caráter predatório dos Homo sapiens. O planeta Terra passou ao longo de milhões de anos por 6 períodos de extinção em massa. Em que a redução é 10 da manhã, né? Bom dia. O planeta Terra passou ao longo de milhões de anos por 6 períodos de extinção em massa, em que a redução extrema de espécies de seres vivos e de suas possibilidades pareceu representar o fim de toda a vida.
As 5 primeiras foram extinções massivas, ocorridas em intervalos de milhões de anos por razões diversas. Essas extinções moldaram a face do planeta e dos seres que nele habitam. A atual grande extinção, chamada de Holoceno ou Antropoceno, a humanidade é causa desses fenômenos. Nesse sentido, desde a intervenção humana, as ondas de extinção de médio impacto passaram a vitimar centenas de espécies e ecossistemas. 3 ondas medianas de extinção correspondem ao exato momento do aparecimento dessa enigmática forma de vida, o Homo sapiens. E seu surgimento no cenário planetário foi o ocaso de incontáveis espécies infelizes que ousaram cruzar o seu caminho. A primeira onda de extinção é de responsabilidade dos grupos de sapiens que se dedicavam à caça e à coleta, grupos caçadores e coletores. Aí eles citam um autor chamado Harari. Se juntamos as extinções em massa na Austrália e na América e acrescentamos as extinções em menor escala que aconteceram enquanto o Homo sapiens se espalhava pela África e pela Ásia, tais como a extinção de todas as outras espécies humanas, e as que ocorreram quando os antigos caçadores-coletores povoaram ilhas remotas como Cuba, a conclusão inevitável é que a primeira onda de colonização dos sapiens foi um dos maiores e mais rápidos desastres ecológicos a acometer o reino animal. O Homo sapiens levou à extinção cerca de metade dos grandes animais do planeta antes dos humanos inventarem a roda, a escrita ou as ferramentas de ferro. Aí continua o texto. A segunda onda de extinção aconteceu pela disseminação da agricultura e pela ocupação dos continentes. Pois, cito, não sei quem, acho que o próprio Harari, essa tragédia ecológica foi reencenada em miniatura inúmeras vezes depois da Revolução Agrícola. Por fim, a terceira onda de extinção acontece devido à ascensão da indústria e da exploração mundial do petróleo. Citando agora Wittgenstein, entre 1/3 e metade da superfície terrestre foi transformada pela ação humana. A concentração de dióxido de carbono na atmosfera aumentou em quase 30% desde o início da Revolução Industrial. Mais nitrogênio atmosférico é fixado pela humanidade do que por todas as fontes naturais terrestres combinadas. Mais de metade de toda a superfície acessível de água doce é colocada em uso pela humanidade. E cerca de 1/4 das espécies de aves na Terra foram levadas à extinção. Por estes e outros padrões, é claro que vivemos em um planeta dominado por humanos. Retornando, seja habitando cavernas e choupanas ou arranha-céus espelhados, somos uma espécie predatória e não houve em nossa história qualquer conciliação possível entre o nosso modo de vida e a vida de espécies animais e vegetais da Terra, incluindo nós mesmos. Segunda seção do texto. O Antropoceno como evento em nível de extinção. Em parênteses, ENI, que eles usam a sigla. Vamos nos permitir uma pequena digressão. Desde o final do século XIX e ao longo da primeira metade do século XX, foi a ficção que deu os primeiros avanços na compreensão futurista do porvir. Não por acaso, os primeiros futuristas de grande reconhecimento foram também ficcionistas, sendo H.G. Wells, né, o mais importante deles a se deslocar entre a ficção científica e o futurismo científico. E aqui, mais uma vez, a ficção se adiantou em relação à ciência. No filme Impacto Profundo, de Mimi Leder, a jornalista interpretada por Téa Leoni se depara com uma sigla que inicialmente ela julga se tratar de uma mulher, pivô de um escândalo sexual envolvendo o alto escalão de Washington. L, E-L-E, seria um nome ouvido nos bastidores do poder e teria sido a razão para a renúncia de um dos homens mais fortes do presidente da República, interpretado por Morgan Freeman. Mas L, essa sigla, significava Extinction Level Event, evento em nível de extinção. Ou seja, medidas de grande monta, tomadas secretamente pelo governo norte-americano para enfrentar um cometa que seguia uma trajetória na direção do planeta Terra e, alternativamente, para garantir a sobrevivência de 1 milhão de cidadãos selecionados face ao impacto do cometa. Inúmeros estudos nos últimos anos atestam o que o livro de Elizabeth Kolbert sustenta. Estamos, de fato, na 6ª grande extinção planetária de biodiversidade. É bem conhecida a premissa segundo a qual, sem as populações de abelhas, estaríamos extintos nos 4 anos seguintes. Daniel Cunha percebeu muito bem o paradoxo nesse ponto depressivo do problema. Deu-se o nome de Antropoceno para o atual período geológico da Terra. A definição base desse período é de que este seria caracterizado como um domínio humano. Daniel viu que aqui há sim um domínio, mas seria mesmo um domínio humano? Como poderíamos caracterizar como humano um domínio geológico que leva à extinção da humanidade? Escreve Daniel. O que se mantém aqui é que, exatamente como no caso da liberdade, o antropoceno é uma promessa não cumprida. Da mesma maneira que a liberdade no capitalismo é constrangida pelo fetichismo por relações de classe,
a dinâmica capitalista é regida por leis objetivadas para além do controle dos indivíduos, os trabalhadores são livres, no sentido de que não são propriedade de ninguém, como escravos, mas também no sentido de que são privados dos meios de produção, de suas condições de existência. Os capitalistas são livres na medida em que seguem as regras objetivadas de acumulação do capital, caso contrário vão à falência. Também assim é o metabolismo social com a natureza. Portanto, sustento que o antropoceno é a forma fetichizada de intercâmbio entre o homem e a natureza, historicamente específica no capitalismo, da mesma maneira que a mão invisível é a forma fetichizada da liberdade de intercâmbio entre pessoas. Fim da citação. De um certo modo, não chegamos a um período geológico que de fato mereça a designação de antropoceno. Ainda estamos sob o jugo de uma força social categorial que existe na forma de uma força da natureza, uma natureza que é socialmente constituída, mas aparece necessariamente como força natural, por isso denominada como fetichista por Marx, aqui seguido de perto pelo Daniel. E mesmo nessa caracterização do atual período geológico como antropoceno, já encontramos um outro índice de fetiche, como bem notou o Daniel mais uma vez. Volta à citação. Nesse contexto, não surpreende que a perturbação dos ciclos ecológicos globais seja apresentada como um antropoceno, isso é, como um conceito alusivo a um processo natural. Que o homem seja apresentado como uma força geológica séria, tal como as erupções vulcânicas ou as variações da radiação solar, isso é, expressão da forma naturalizada ou fetichizada das relações sociais que prevalecem no capitalismo. Ou seja, a designação desse período geológico como antropoceno é duplamente fetichista e por isso paradoxal. Por um lado, é fetichista pois apresenta a ação social derivada da atividade humana fetichizada nos mercados como sendo atividade humana simples e livre, ignorando que isso não é o caso, naquilo que alguns autores pretendem substituir por capitaloceno. E por outro lado, é fetichista pois apresenta a humanidade capaz de alterar a constituição geológica do planeta como uma força alheia a este mesmo planeta, como uma subjetividade separada de sua condição humana. Assim como os fetiches são objetos religiosos feitos pela inteligência e o fazer humano, a que se atribuem poderes sobrenaturais, não controlados nem por quem fez os objetos de fetiche existirem. Seja como for, o fato é que o antropoceno, quer queiramos ou não, é um evento em nível de extinção. Um conjunto de ações humanas coletivas que implicam em um colapso irreversível do metabolismo planetário que sustentou até então a vida de nossa espécie. De volta ao filme Impacto Profundo, estamos ainda seduzidos e embasbacados com Elle, com as diabruras da política palaciana, com as 1001 peripécias que os poderosos fazem para estar e se manter no comando das máquinas estatais, ainda que cada vez esse maquinário sejam cada vez menos autônomos e eficientes, enquanto estamos aguardando de fato a consumação de um evento em nível de extinção. Acho que é a última parte. O reconhecimento dialético da condição animal predatória em face a um evento em nível de extinção. Diante da consumação, eminente ou não, de um evento em nível de extinção, é preciso estabelecer alguns elementos de análise do que chamaremos aqui reconhecimento dialético da condição animal predatória. Nesse sentido, é preciso discutir três principais representações da humanidade em face de sua relação com sua condição animal. A primeira, a tradição judaico-cristã, com o conceito do homem como imagem e semelhança de Deus, cuja tarefa é submeter a natureza. Citando Gênesis, é encher a terra e submetê-la. A segunda, a tradição iluminista liberal, com a representação do homem como ser racional, domador da natureza, considerada a prostituta de todos, e conclamando ao futuro para a sua domesticação, ajuste e configuração, em nome da sua soberania sobre o mundo físico. E por fim, a terceira tradição marxista-leninista, que nos é cara, a noção do sujeito revolucionário concretizado na classe trabalhadora como emancipadora da história, onde se recalca que as forças produtivas também se convertem em forças destrutivas. Por mais divergentes que essas três representações do homem como um elemento natural possam ser, elas parecem guardar uma semelhança fundamental: a incapacidade de perceber o indelével pertencimento como espécie aos processos geofísicos do planeta. Historicamente, isso significou a defesa da supremacia Homo sapiens sobre as demais formas de vida, como também a posição de guardião prioritário dessas formas. Diante do contemporâneo tempo das catástrofes, o antropoceno como última extinção e o capitalismo como organização social que antecede o colapso, é preciso reconhecer, diante disso tudo, desse cenário maravilhoso, é preciso reconhecer que, aí citando a Isabelle Stangel, em suma, estamos, nessa nova época, diante não apenas de uma natureza que deve ser protegida contra os danos causados pelo homem,
mas também de uma natureza capaz de incomodar, de uma vez por todas, nossos saberes e nossas vidas. É aqui que a questão do evento em nível de extinção, que aludimos anteriormente, deve ser abordada. Não é só a natureza externa a nós, a vida animal e vegetal do planeta, que é capaz de nos incomodar, mas nossa própria natureza, a nossa natureza predatória que de tantas e das mais diferentes formas, pintou-se para si mesma como uma coletividade capaz de se autorredimir em um momento do futuro. Nossa questão aqui é, a partir do reconhecimento de que, historicamente, o Homo sapiens sempre se colocou como uma força de extinção em massa, como um predador da natureza que lhe circunda tanto quanto predador de si mesmo, seria possível formular estratégias para a superação desse destino fatal? É nesse difícil sentido que deveríamos ler o que Adorno escreve sobre a filosofia, que para ele só existe, aí, citando, para fazer justiça ao que se dá no olhar de um animal. Poderia esse reconhecimento ser capaz de deter o destino fatal? De nossa parte, recorremos sobretudo a Walter Benjamin, para quem o condão emancipatório do comunismo não conduz a uma estrada homogênea e teleológica rumo ao sucesso humano como sociedade, mas é, antes de tudo, um aviso de incêndio. Bom dia. Bom, então agora a gente passa para a próxima exposição, que acho que é feita escrita a 4 mãos, mas só você vai expor, né? Só Rodrigo Gonçalves, eu não sei a sigla, EGS. Isso, European Graduate School. Well. E o tema é também intitulado Onde está o Coveiro? Reflexões sobre o futuro do capitalismo. Bom dia. Ao final do primeiro capítulo do manifesto, Marx e Engels são contundentes ao afirmarem que a burguesia produz, sobretudo, seus próprios coveiros. Sua queda e a vitória do proletariado são igualmente inevitáveis. Desde 1848, data de publicação da obra acima mencionada, o capitalismo já foi colocado em xeque em diversas ocasiões, saiu, se é que se pode utilizar esse diagnóstico, né, em um mundo cheio de contradições, vitorioso. Dessa forma, ao retornarmos ao esperançoso contexto do século XIX, no qual Marx tantas vezes pronunciou a ruína desse perverso sistema, e analisarmos as palavras proféticas dos dois autores, surge a pergunta: aonde estão esses coveiros? No cerne da teoria de Marx está a luta de classe, tão central que ele, a ver como nada menos do que a força que move a história humana. A única capaz de pôr um fim na hegemonia do capital e a burguesia, voraz por aumentar seus lucros, acentuaria este embate de tal maneira que proporcionaria aos trabalhadores a oportunidade de, unidos de uma consciência de classe, causar a revolução que nos levaria ao tão aguardado comunismo. Nos valendo aqui a passagem de Stalin. As relações de produções capitalistas deixaram de corresponder ao estado das forças produtivas da sociedade e entraram em irreconciliável contradição com elas. Isso quer dizer que o capitalismo traz consigo a revolução. Uma revolução que está destinada a substituir a atual propriedade capitalista dos meios de produção pela propriedade socialista. Isso quer dizer que a característica fundamental do regime capitalista é a mais aguda luta de classes entre exploradores e explorados. Qual é a obra? Ah, mano. Essa hora. Peraí, o que você acha? Camarada Stalin, está sendo Camarada. Não, assim. Obras completas no Verbo. Marxist.org. Pô, depois eu te passo. Tá. Então, realmente. Ele leu no original. Eu li no russo, depois eu te passo. Tá bom, Não, desculpa. não, de maneira alguma. Qualquer leitor mais habituado às ideias de Marx consegue abstrair dessa passagem uma interpretação quase que médica, onde a relação entre um diagnóstico e um prognóstico se dá de uma maneira automática e clara. Tanto quanto uma espécie de concatenação que seria advinda de uma árvore porfírica. Porém, nesse automatismo reside uma problemática noção estrutural. No seu cérebro impera algo que
para além de uma mera posse ingênua da supremacia da razão, há elementos ou traços quase que de uma crença. Trata-se de um salto dado, de um movimento que hoje, notadamente, não é tão simples ou automático quanto antes parecia ser. Se para marxistas em geral, essa certeza do fim que ronda a teoria de Marx é patente, para ortodoxos é cabal. O antagonismo entre os que têm interesse em baixar os salários contra aqueles que querem subir, por exemplo, são responsáveis por destruir o sistema que o sustenta. Todavia, sua ortodoxia, por vezes, desemboca em um dogmatismo incapaz de ler a realidade na qual seus adeptos se inserem, de perceber as diferentes nuances no qual o capitalismo se desenvolve, de forma que consiga então coibir sua própria derrocada. Popularmente, diz que os capitalistas leram Marx, e sempre que uma suposta crise como a de 2008 se manifesta, coloca-se todo o sistema sobre escrutínio, ele mesmo gera as maneiras de impedir tal destino fatal. E a luta de classe, mais uma vez, perde a oportunidade de provocar a tomada de poder por parte dos trabalhadores e consequente revolução, que poria fim a todo esse perverso cenário. Remetendo-nos ao tema da mesa, comunismo e catastrofismo, é interessante ver no que fora dito até agora, ressonâncias da corrente popularizada pelo naturalista Georges Cuvier, 1830, ainda antes da publicação do Manifesto. Cuvier dizia que as eras geológicas acabavam de forma abrupta, uma catástrofe. Daí o termo que dá o nome à corrente, uma revolução. Revoluções essas que faziam parte de algum plano divino, diferente de um desenvolvimento gradual que já previa desde o início dos tempos o fim último. Uma crença no fim capaz de deixar-nos inertes em relação àquilo que ocorrerá de qualquer forma. Esse movimento naturalizado da catástrofe, que esperava pela revolução, pareceu engessar e cristalizar numa aposta ideológica no fim obrigatório, ou uma espécie de, logo menos, da marcha da história, marcando a esperança de gerações e mais gerações de pessoas. Porém, nessa aposta, a maior marca da catástrofe mostrou-se na capacidade criativa do prolongamento dos meios de exploração dentro da realidade capitalista, em nome de sua perpetuação. Logo, vivemos distopicamente essa pós-catástrofe. Essa discussão é complexa. Faremos aqui um breve desvio e nos valeremos de alguns filmes para ilustrar e auxiliar a apresentação do que está em jogo nessa discussão. Talvez seja mais claro se dissermos que não estamos lidando com a metáfora óbvia e incisiva da catástrofe que o remake de George Miller, Mad Max, Fury Road, sugere, mas sim de um aspecto um tanto mais ambíguo da catástrofe. Trata-se da compreensão do curioso traço litorâneo que denotamos nessa distopia, pois essas delimitações não são marcas claras, não se sabe tão bem onde finda a terra e inicia o mar, embora saibamos que ali há um encontro e uma separação amalgamadas. O filme que nos auxilia melhor para ilustrar esse ponto de catástrofe é o brilhante filme de Edgar Wright, de 2004, Shaun of the Dead, escrito por Simon Pegg, paródia do clássico de horror de George Romero, de 1978, Dawn of the Dead, ou Madrugada dos Mortos. Se no filme original nós vemos o elemento distópico das funções sociais do Estado reduzidas ao seu mínimo, ínfimo, completamente incapazes de darem conta dessa nova realidade que se configura, obrigando os personagens sobreviventes a buscarem por si próprios novas formas de existir. Na paródia, contamos uma cena memorável, em que Shaun, o personagem principal, acorda, segue realizando suas tarefas rotineiras, segue seu ritual matinal em direção ao trabalho, passa para buscar um sorvete na loja de conveniência, como faz todas as manhãs, sem momento algum se dá conta que a hecatombe já ocorreu. Aqui, nessa cena, enxergamos a construção de um traço anamórfico dessa catástrofe. Temos o segundo plano, borrado, já completamente reconfigurado pela devastação dos mortos-vivos, enquanto o personagem Shaun segue, quase como se já agisse, sabendo exatamente que a catástrofe já havia ocorrido. Como se nada houvesse mudado. Até mesmo os momentos satiricamente curiosos, onde a nova configuração social invade sua realidade, os zumbis se apresentam diante de seus olhos, o herói apenas segue sua rotina como ao trabalho. Essa é a sutileza que possivelmente melhor traduz a complexa composição da realidade catastrófica da nossa atualidade. O pensador que pode nos auxiliar a localizar alguns pontos de fuga nessa discussão é o filósofo esloveno Slavoj Žižek, que, na prescrição do viver no final dos tempos,
passa a discutir a queda da estrutura pai-orientada da sociedade, sob uma leitura filosófica psicanalítica. Nessa discussão, há uma lição que muitos intelectuais credistas da cultura, segundo mesmo, ainda não pareceram captar do insight de Marx e Engels, presente no primeiro capítulo do Manifesto. Tantos ainda focam sua crítica na prática e na ideologia patriarcal, e parece que ainda não se deram conta de que o caráter hegemônico patriarcal já caiu por terra. Zizek numa nota de rodapé aponta para o pivô teórico da alteração paradigmática da textura social, ou então a noção do nome do pai, e seu papel de estruturar o espaço simbólico, sustentando proibições, constituem e estabilizam desejos. O que acontece com esse papel, com a ascensão da autoridade materna? Pergunta ao autor. Siga a citação. Também para Lacan, o nome do pai apenas funciona quando reconhecido, referido pela mãe. Sendo assim, para ele, o nome do pai é um princípio estruturante para todo o campo da diferença sexual. Consequentemente, pode-se imaginar um casal, né, lésbico, criando uma criança onde, mesmo havendo pai, o nome do pai está completamente imperativo. Então, o que acontece com a diferença sexual, assim como com a função simbólica do pai, com a ascensão da autoridade materna? Fecha a citação. São perguntas feitas pelo mesmo. Logo, uma coisa é admitir, diante da desintegração da autoridade paterna, a tese de sociedades globalmente perversas no capitalismo tardio, entre seus membros, né, narcisistas patológicos, se veem super-egoicamente convidados a gozar, e uma outra é a aposta convicta na figura de uma nova mãe, com novas configurações, diferentes coordenadas ideológicas para dar conta desse vazio. Basicamente, por tratar-se apenas de uma alternância, mas nem de perto, da manifestação de um novo. Longe disso, Zizek grifa nessa citação ainda um aspecto sentimental católico, que por vezes surge na narrativa heróica dos pais solteiros que fazem a família se segurar diante do abandono ou ausência dessa calamidade. Uma narrativa clássico-trágica que não lê tão bem essas nuances de horror e de catástrofe, hoje em jogo. Esse tema é chave e corrobora para compreendermos a postulação de Zizek, formulação crítica, que a ideologia patriarcal continua sendo a ideologia hegemônica, é a forma da ideologia hegemônica dos nossos tempos. Sua função é nos permitir escapar dos entraves da permissividade hedonista, que é atualmente hegemônica. Essa é a situação. E aqui recai o risco do apaixonamento pela narrativa do Mad Max Fury Road. Essa linha de pensamento recai no que parece uma solução de duas frentes, seguindo Zizek, pelo verdadeiro multiculturalismo ou abandono das possibilidades universal enquanto tal. Sendo que ambas soluções são problemáticas, uma vez que o verdadeiro, entre aspas, multiculturalismo se coincide com a neutralidade legal universal e impede que cada cultura particular possa afirmar sua identidade. Cito a sugestão de Zizek. Seria então essa questão do candente. A coisa a se fazer é mudar completamente o campo, introduzindo um universal totalmente diferente. Esse, de uma luta antagonista da qual, mais do que substituir ou tomar lugar entre comunidades particulares, racha cada comunidade por dentro, fazendo que o link transcultural entre comunidades seja da luta compartilhada. E é justamente nesse movimento que a paródia de Shaun of the Dead parece ser, curiosamente, mais cuidadosa, diante da proposta do que fazer frente à catástrofe. Atualmente, problematizar a catástrofe e pensar o futuro não se trata de alarmismo, mas sim de imperativo crítico, especialmente quando não fazê-lo cada vez mais parece um gesto de mau caratismo ou até mesmo de má fé sartriana. Claramente é um posicionamento que divide e que marca. Esse parece ser cada vez mais vital para essa discussão e trata-se da indagação fundamental de que, se vivemos a catástrofe, como proceder, como operar. Cito: o capitalismo liberal-democrático é tido enquanto o melhor cenário social possível. Tudo o que se pode fazer é torná-lo mais justo, tolerante, daí por diante. Uma simples, porém pertinente questão surge aqui. Se o capitalismo liberal-democrático é, se não a melhor, então a forma de sociedade menos pior, por que não deveríamos simplesmente nos resignar a ele de uma forma madura, né, e até então aceitá-lo, né, ardentemente? Por que então insistir na hipótese comunista contra todas as possibilidades?
Pergunta Aziz. Tomar uma atitude verdadeiramente crítica diante das questões colocadas e agir diante da inércia, da luta e das constantes vitórias do capitalismo é o dever de todo aquele que, longe do conformismo de aceitar, de fato, acredita na hipótese comunista. No fato de que o capitalismo caminha para o seu próprio fim, com as contradições que cria, e, além disso, enxerga neste movimento que nós somos aqueles que esperávamos. Outra prescrição zequiana. E ao contrário de como aponta Bauman, sermos otimistas e acreditarmos que esse é o melhor mundo possível, ou mesmo pessimistas e acharmos que os otimistas podem estar certos, devemos nos posicionar enquanto esperançosos. Todavia, não no sentido de alguém que espera pacientemente, inerte, que o derrocado do sistema aconteça, como veemente criticamos no começo da fala, e sim buscando a coerência e a capacidade de liderar movimentos de transformação no mundo em prol deste novo. As crises recentes pelas quais o sistema capitalista passou recentemente só servem para nos mostrar que quem se enredou, que quem fora a principal vítima foi a esquerda. A esquerda é representada em um partido vanguardista que teria um papel atribuído por Lenin para liderar a massa trabalhadora vítima desse sistema, é aquela que acabou por fazer concessões, por vezes inclusive covardemente, dizer que o marxismo era datado. E é esse o maior erro, pois já assinalava o mesmo Lenin, em 1910, que o marxismo não é um dogma morto, não é uma qualquer doutrina acabada, pronta, mutável, mas um guia vivo para a ação. Precisamente por isso, não pode deixar de refletir em si a mudança surpreendentemente brusca das condições da vida social. Agora, o grande ponto que devemos colocar em questão, depois dessa breve articulação, vem justamente na insistência da hipótese comunista. Insistir nesse novo universal e, finalmente, entendermos que nós somos os coveiros que esperávamos. Cabe agora, diante desse cenário atual, apenas uma última ressalva: como não nos apaixonarmos por nós mesmos ao longo desse processo. Bom, obrigado então aos expositores. Acho que a ideia agora é abrir ao debate. E não sei se eu... Mas começando com você, Bruno. Então tá. Vamos lá. Estou aqui, fazendo a mediação e gostaria de ter podido ler, os textos antes para me preparar um pouco melhor e tal. Até parte aí da bibliografia eu não acompanho. Mas, não sei, tentar sistematizar alguma coisa aí. Primeiro em relação, vamos pela ordem ao Frederico. Se eu entendi bem, o Frederico nos propôs uma analogia entre a ideia de improvisação musical e brilhantemente mais longe que ator, eu não lembro mais nos tratados de música, se o ator não chega a falar de improvisação na música hindu. Não, né? Então, você repõe a questão do jazz, em relação ao qual o Adorno tem lá todas as suas críticas. Você vai mais longe, mostra como seria improvisação lá na música hindu, etc. Isso tudo é muito informativo. Eu gosto de música, não conheço música hindu, sou um diletante, digamos assim. E aí, enfim, tem gente assim dominando o assunto, é legal. Agora, eu não sei se eu acompanho exatamente a analogia. Me parece que a sacada de referir-se ao Zizek e tirar do Zizek a ideia de improvisação, até onde eu pude acompanhar, me parece mais assim, olha, na medida em que não temos mais claramente delineado o coveiro do capitalismo, portanto, todo o esquema teórico amparado numa teoria do capitalismo, numa teoria da história, um esquema teórico que, mediante essa teoria da história, a teoria do capitalismo, oferece uma solução via classe organizada, o partido de vanguarda e assim por diante, como no Alcalveno, e tudo isso entra em questão. Nós, que nos colocamos de esquerda, como pessoas de esquerda, e no entanto
portanto não temos mais claramente qual é o referencial, para não dizer entre nós, gente, ferrou, porque nós não temos mais a teoria da história, e portanto não temos mais a teoria da organização, vamos falar em improvisação. E aí esse exercício, que eu acho interessante como um trabalho para criticar a concepção de improvisação musical em Adorno, acompanho-te, e acho legal. Criticar o Adorno naquilo que ele tem de elitista, né? Vá lá, acho legal. Agora, eu não vejo qual o ganho de subscrever o diagnóstico de Zizek, que na real, não está apresentando nenhuma condição de organização, né, da esquerda. Né? Não à toa, digamos, um dos seus divulgadores, se bem que o camarada é rato, né, só vai até onde interessa, depois já, né? Paulo Arantes, com quem você começou a sua exposição, né, é outro que, com esse papo de novo tempo do mundo, né, nos joga uma bibliografia que ninguém consegue acompanhar, né, porque a cada texto são 20, 30 referências, né, sempre de alguém muito arguto, né, que você não leu porque você fica perdendo tempo, né, ou lendo teoria do capitalismo, ou sei lá o quê, enfim. Mas, né, toda essa ideia de que, diante de um tempo que não oferece, né, perspectivas futuras, tudo resta a fazer é improvisação, não é, como algum tipo de resposta. Essa é uma resposta por demais resignada. Estou mais interessado em teorias do capitalismo que procurem encontrar o possível governo para que a partir daí nós tenhamos indícios de uma teoria da organização. Né? Então, só para concluir, né? Em Marx, e aí o Rodrigo né, na verdade todos sabemos disso, mas enfim, o Rodrigo retomou isso no início da exposição. Em Marx, a hipótese comunista está atrelada, não é, a uma interpretação do mundo do trabalho. Né? E é até interessante que no final da fala do Rodrigo também ele, ao mencionar o Zizek, vai para a questão de que, olha, no fundo a gente precisa organizar o que é o novo lumpenproletariado. A mim, que entendo um pouco de teoria social, acho que o caminho deve ser por aí, não é? E a gente tem material, inclusive de reflexão no Brasil, né? Tem gente que disse isso lá atrás, né? Lá nos anos 60, depois ao organizar o Partido dos Trabalhadores, etc., que tudo bem, o Partido dos Trabalhadores é um instrumento para organizar a classe trabalhadora, mas o seu maior papel não é esse, é organizar aqueles que os meus próprios camaradas chamam de lumpenproletariado, porque não tem outra categoria. Né? Enfim, não sei se eu me faço claro, mas eu gostaria só de pedir então que o Frederico nos expusesse um pouco mais claramente a ideia da analogia. Né? Enfim, só para ser bem direto, o improviso é consequência da falta da teoria da organização ou ela é a teoria da organização? Eu acho o que Zizek faz nesse último livro, ele descreve a situação atual de várias formas, pode não, e vai acabar situando que quando ele vê algumas coisas que estão acontecendo, são naqueles que estão tentando improvisar, e é o termo dele, e é curioso ele usar, porque não tem muita certeza do que estão fazendo, estão tentando alguma coisa. Então eu acho que, na verdade, eu disse o que você está dizendo que eu não disse, mas talvez esteja no meio, mas a questão é, para encontrar o curveiro, não está dado o curveiro. Ninguém sabe mais quem é o curveiro. Sumiu. Sim. Não tem mais, desapareceu. Mas ou a gente fica parado, foi uma da questão inicial, ou a gente tenta achar. E ao meu ver, para tentar achar uma possibilidade que tem que apresentar e desenvolver, teoricamente, é tentar improvisar. Mas pensando numa improvisação dessa forma. E onde eu vou buscar a ideia de improvisação é com Adorno e contra Adorno ao mesmo tempo. Então não é que Adorno vai dar a ideia mas existe a forma como ele pensa em improvisação, abre a possibilidade, ao meu ver, de fazer uma analogia de por que o Zizek
está falando disso, e mesmo no texto do Paulo Aranha, porque eu não achei a citação precisa, o último, quando ele fala de junho, a descrição é bem parecida do pessoal do MPL, entre outras coisas assim. Então, ninguém sabe muito bem, mas vai lá e faz. Só que não é. E aí, quando eu faço a analogia, por exemplo, a distinção entre o aleatório e o improviso, é que existe uma preparação aqui, uma reflexão, uma preparação. E eu falei que o principal não é nem o momento da performance, é o momento da preparação. Sim. Porém, a performance vai dizer o quanto a gente se preparou ou não. Então, na verdade, eu acho que existe uma proporção de tentar organizar, só que uma organização mais humildade, já que a gente está destruído e esfacelado. Então, vamos com calma, mas um passo atrás, 3 passos atrás. Posso comentar uma coisa também assim? Claro. Eu fico um pouco curioso só com essa. Acho que o que o Fred está fazendo, que é muito legal, é que normalmente na ausência de programas ou de uma orientação convincente, o termo improviso ele é muito corrente e muito depreciado ao mesmo tempo. O próprio modo que você descreveu, sendo que ele é um cara que trabalha com isso, assim, é difícil pra caramba. Ou seja, muita organização vai fazer o negócio. Então, por que o que sobrou pra gente? Esses caras estão tudo improvisando, você sabe o que estão fazendo. Eles é que não sabem o que é improvisar. Acho que esse deveria ser a guinada. E a segunda guinada é que, não sei, tem que tomar cuidado quando a gente fala de improviso com esse um certo descrença, porque o tal Lumpen vive assim há muito tempo. Improvisando, o cara não sabe fazer daqui a um tempo, arranja um bico, é isso aí. Sim. Então, assim, para falar a mesma língua, como ele falou, para saber escutar, será que a gente não tem que saber o que é o improviso? Então uma coisa talvez esteja mais ligada à outra do que parece. Sim, né? Então vocês estão devolvendo a minha crítica, eu acho que eu aceito muito bem-vindamente, né? No sentido de que você não entendeu o que Frederico quis dizer com o improviso, né? Mas enfim... Não, mas acho que a ideia é para fazer exatamente Claro, colocar claro. essa coisa em pauta. Só uma coisa, só para me fazer claro, né? Eu gosto da ideia de que se a gente se coloca do ponto de vista da esquerda e a gente não tem mais uma teoria de um guarda-chuva que nos unifique, temos que nos preparar. Essa ideia de que o improvisador ele tem muito material e a partir daí que surge um novo sem regra anterior, então isso eu acho interessante. Agora, que isso seja uma opção para a esquerda, me parece mais uma coisa assim, ó, já que a gente não tem nada para pôr no lugar, é isso que nos resta, né? Mas enfim, pode ser mais uma vez que eu não esteja compreendendo o alcance da ideia de improvisação. Então, o que está em jogo, eu acho, é uma coisa que o Fred falou bem, que é a questão da retroatividade, e que o Rodrigo falou um pouco quando ele fala que o Zé fala que nós somos aqueles por quem esperávamos, né? Então, a retroatividade, assim, eu não sei quem é o coveiro, mas eu ajo como se fosse o coveiro, porque depois eu vou me tornar aquele coveiro que eu esperava que viesse. E eu acho que tem alguma relação disso com o que o Frederico fala, quando ele fala da retroatividade. Doutor Frederico. Quando ele fala do improviso. Então o improviso, como o Gabriel colocou, não é exatamente só tem uma teoria envolvendo o improviso, que envolve uma temporalidade totalmente diferente. Aí eu acho que... E a escuta. Não, e eu acho que é exatamente não ter algo para pôr no lugar ao invés de improvisar seria horrível. É melhor improvisar. Ter algo para lutar é muito, eu acho. E talvez a gente tenha perdido. Quase. A gente tenha perdido muito tempo por ter alguma coisa para lutar, ao invés de tentar sempre dar improvisar. Até porque, na história lá, desde a Revolução Francesa, a gente assumiu essa herança, 48, Comuna de Paris, Lenin, etc. A teoria vem depois. Depois, Claro. 9 anos. Tem razão. Claro, mas eles estavam preparados, muito preparados. Então, Parador humanizando, novo, né? Bom, vou falar um pouco também. Bom, eu gostei muito da primeira mesa, acho que vocês fizeram o que vocês tinham que fazer também, que é colocar um clima sombrio. É a mesa da catástrofe, a tarefa foi cumprida estritamente. Né? Eu teria alguns problemas com isso, claro. Assim. O primeiro problema é que quando se fala de futuro, necessariamente se está falando de abertura. Quando você tem um determinismo teleológico,
por definição, você não tem futuro. Você oblitera o futuro com o passado numa única linha eterna. Então só é futuro quando está aberto. Daí o improviso é legal. Exatamente. Bom, É verdade. aí eu quero dizer, na verdade, tudo que nós fizemos foi sempre improvisado. E eu acho até mais saudável que nós reconhecemos que nós estamos improvisando. Tá? Ao invés de achar que nós temos uma linha temporal com todos os estádios, que nós até poderíamos em algum momento, como movimento comunista, digamos, ter tido essa ilusão. E eu acho que é saudável que nós abandonemos essa ilusão e reconhecemos que o que nós estamos fazendo desde sempre é improvisar. E aí quando você traz o exemplo dos processos revolucionários concretos e efetivos, eu estava pensando justamente, o que foi a Revolução Russa se não um grande improviso? Primeiro, as condições objetivas não estão dadas, as condições subjetivas não estão dadas, isso aqui vai dar merda, nós temos que intervir de alguma maneira para evitar uma catástrofe. É esse os bolcheviques meio que tomam um poder muito a contragosto, falam, se a gente não fizer nada aqui, vai vir um Kornilov da vida, vai vir um exército branco e é reação pesada. Então os caras tomam um poder sem saber o que fazer, primeiro tem uns decretos transicionais, depois tenta um comunismo de guerra que não dá certo, depois tenta a NEP também, tudo muito experimental. Então o que nós fizemos foi improvisar, e é bom que nós reconhecemos que nós estamos improvisando. Mas, novamente, improvisar não significa dizer que a gente não tem estratégia. Aí eu acho que sim, se a gente for falar de improviso para justificar uma preguiça, nós não vamos pensar no que nós vamos fazer, porque afinal tudo é contingente mesmo. Exatamente. Por isso que eu acho que a sua definição de improviso é perfeita. Mas não tem futuro nisso. É essa a Por quê? diferença. Não tem futuro. Não, mas isso é o futuro. O futuro é abertura. Quando você está fazendo um improviso na música, justamente você está orientado ao que vai vir. Muito mais do que quando você está... Mas normalmente não vem nada. Porque você abandonou. Não, mas produziu-se alguma coisa. O futuro é alguma coisa que produz. Se já estava lá, tudo atrás, não é futuro. Então, é isso que eu estou querendo colocar aqui. Então, futuro é abertura. Nós temos que fazer alguma coisa aqui que envolve um momento de criação. Certo? Sim, tudo bem. Exatamente isso. A latência, que eu achei um elemento importante que você trouxe também, a latência é justamente o que aponta para frente, que não está realizado, o que tem potência, o que pode ser, o que pode não ser, mas o que abre novas possibilidades. E isso é futuro. Futuro é o que abre novas possibilidades. Deixa eu só terminar esse raciocínio. Então, primeiro, a preparação é fundamental, não é a preguiça de não ter um pensamento estratégico. Você tem que pensar o que você vai fazer, inclusive se for improvisado. Temos que ter uma noção aqui, temos que nos preparar para o que vai vir. E ter uma postura de ação, um plano de ação que nunca vai ser cumprido. Também é assim até na própria arquitetura, né? Você acha que a arquitetura é simplesmente botar uma forma que está na mente já na matéria, mas a arquitetura é sempre esse diálogo também, isso aqui não deu certo, refaz e tal. Bom, essa abertura para mim é futuro. O nome dessa abertura é futuro. Agora, do ponto de vista da tática política, me preocupa quando a gente carrega nas tintas do pessimismo. Porque eu acho que o pessimismo é desmobilizante. Isso é uma discussão que nós temos, já fazemos ela pessoalmente. Se você falar para o pessoal, pronto, fudeu, não tem mais nada para fazer, as pessoas vão ficar em casa, vão morrer em casa. Tomando um. É isso, exatamente. Vão para a heroína, como agora nos Estados Unidos, está uma epidemia de opioides lá e a overdose comendo solta nas pequenas cidades do interior que perderam o futuro. Não tem perspectiva. Quando você não tem perspectiva de nada, você vai para droga mesmo e foda-se, morre em casa. Então nós temos que mostrar que existem possibilidades e que as possibilidades podem ser realizadas por uma atuação política que é viável. Também se nós não conseguirmos produzir uma imagem do futuro que pode ser construído, nós não vamos conseguir mobilizar a energia política que nós precisamos para evitar a catástrofe. Posso, até para entrar no texto. Só tem uma questão de organização, como é que é o horário, Tem mais gente, tempo? São 11h30, está previsto até meio-dia. Até meio-dia, meio-dia 10 e tal. Tem mais gente da plateia que queria fazer uma entrevista? Tem um monte. Posso passar antes da Eu estou agora oficialmente com o fio virtual, estou em condição de responder a questões também.
Não, mas eu queria que elas primeiro... Vamos abrisse abrir antes. para quem é que, pela ordem, não sei quem levantou primeiro. Maria, então. Eu. Então, primeiro eu queria agradecer muito, primeiro o Vitor pela organização desse seminário tão interessante, tão urgente, né? Aliás, a ideia de urgência deveria estar mais presente no nosso imaginário, nas nossas mentes e coração. Minha questão é a seguinte, por coincidência do destino, eu estou numa banca de doutorado, na segunda-feira, orientando o Paulo Arantes, cujo título é, está aqui embaixo, qualquer coisa como distopia, entropia e destruição. É de manhã também. Também é de manhã a banca. É de manhã. Pra chegar já. Não, é à tarde. Dá pra almoçar. E aí, eu li a tese com bastante interesse, também não estava entendendo o que eu estava falando aquela banca, mas o que me chamou muita atenção, tanto na tese quanto nessa discussão, é que eu não sei o quanto nós confundimos a catástrofe de um certo capitalismo liderado pelos Estados Unidos com a catástrofe de modo geral. Eu sei que existe uma catástrofe ambiental que está posta, que também precisa ser pensada em termos de hierarquia sistema-mundo. Certo? O que eu quero dizer é o seguinte, todos os nossos exemplos, da heroína dos Estados Unidos aos filmes, são todos norte-americanos. Toda a literatura que o Paulo Arantes realmente mapeia, porque, afinal de contas, dá aula, gente, é uma coisa assim que você se afoga naquela... É toda norte-americana. Praticamente toda. Tem uma questão... São Paulo pra caramba ali. Tudo bem, não, estou falando no primeiro capítulo do Tempo do Mundo, não nas revoltas, no primeiro capítulo, que é o da catástrofe. Então, a minha pergunta é, como é que a gente faz? Eu não estou negando uma catástrofe ambiental, mas o fim o colapso da civilização industrial, do capitalismo industrial, tal como está posto lá, Detroit, cidade fantasma, tudo isso. Isso é o fim do capitalismo ou esse é o fim do capitalismo liderado pelos Estados Unidos? Então, a minha pergunta é, o quanto não tem de um certo colapso, de uma certa hegemonia, de um certo capitalismo? A minha questão vai um pouco nesse sentido. Acho que é geral, né? Ou você dirige ela a um dos... A todos. A todos. Tá, vamos pegar mais perguntas. Diego, você levantou? Gente, só vou pedir licença que eu vou ao banheiro, vocês continuem comigo. Fazendo... Pra evitar uma catástrofe. Essa meada ali foi improvisada. Bom, é isso. Não, eu queria notar uma coisa muito simples, assim, que improvisação é tudo menos improviso. Sim, isso são de música especificamente. Sim, improvisação é uma manifestação de potência, uma ressonância entre a potência do músico e a potência da música. O cara que improvisa um pouquinho, ele vai pegar uma pentatônica e vai ficar subindo e descendo. A pessoa que ressoa bem com a potência da música, ele vai mudar as escalas, ele vai mudar completamente o que alcança aquele campo harmônico que pode fazer sons assim, sons assados. Tem que tomar muito cuidado para não usar improvisação e improviso como se fossem sinônimos. Eu sou improvisador também. Oi? Eu falo... Não estou falando de você não, estou falando da discussão geral. É importante, né? Isso é ótimo. Né? Na verdade, eu peguei isso do que eu ouvi aqui agora, mas eu não sou da sua fala, não. Aliás, inclusive, é importante mencionar isso. Então, se for para extrapolar isso e se perguntar como é que é a situação de alguém que tem que improvisar, no sentido de improvisação e não de improviso, está mais perto do que ele falou sobre arquitetura, né, como crítica do ideomorfismo em arquitetura, ou seja, a ideia de que você vai associar as potências do arquiteto, as potências da matéria que ele está usando, e da cidade onde ele vai construir, das pessoas que vão morar ali, né, está mais perto de Debord do que de qualquer outra coisa. Né, é uma deriva. Então é uma questão de ressoar potências de vida com as potências de conceber uma vida. Então, mais ou menos o cara que pega a pentatônica e sobe e desce, vamos supor, o capitalismo é alguém que ressoa parcialmente com a vida. Ele pega a parte da vida, que é a parte do cara que vai fazendo negociatas ali, dá uma ressoada com isso e cria o mundo inteiro. Essa é uma coisa de limitação, é como se todos fossem uns pentatônicos aí, fazendo blues na esquina, né? Com troca de uns trocados.
É totalmente diferente pensar a improvisação como uma manifestação de potência de vida, né? Ressoar com os múltiplos modos de vida, a invenção, é tarde, né? Então, assim, se é para aproveitar a ideia de improvisação, tem que pensar numa coisa de potência mesmo, evitar o ressentimento. Só isso que eu queria dizer. Você tinha perguntado? Não? É o seguinte, eu tenho só conversa de bar assim, sobre a dor das críticas dele ao improviso do jazz e tal. Aí o que eu imagino é que ele criticaria o fato de que o jazz pareceria improviso, mas que na verdade não seria, porque teriam fórmulas pré-prontas ali. Pô, claro, eu já falei, né? Eu sou estudioso, eu não sei de fato o que é isso. Mas a minha pergunta é assim, que o improviso do jazz, pelo menos, ele, por mais que ele tenha umas fórmulas pré-concebidas, assim, ele se abre com uma certa... Algo pode aparecer ali. Aí a minha pergunta é assim, que por mais que tenha um preparo anterior, né, do músico, que não chega lá sem nada, será que necessitaria de um aparecimento de algo novo, de fato, ali, para que algo novo aconteça com uma organização, já levando para a coisa da militância? E se é possível mesmo uma coisa nova aparecer no meio do improviso, com estruturas já trazidas de antemão? Mais alguém quer colocar? Vocês estão abrindo geral, perguntas? Estamos continuando da mesma coisa. Não, acho que Então, vamos continuar. Então vamos para mesa. não sei nem se novo é a palavra. Na verdade é mais se alguma coisa acontece. Nem sempre alguma coisa acontece. Vou citar até um exemplo, por exemplo. Semana passada eu fiz um improv lá em Recife. Quando acabou, um amigo achou que teve 2% de música. Eu achei 15%. E minha esposa achou 50%. Vamos ver aconteceu pouco. Para ela aconteceu bastante, para ele não aconteceu nada. Mas aconteceu. Mas eu não posso dizer se teve algo novo lá. Então, talvez novo seja muito. E acho que é a mesma coisa na política também. Não sei se é um novo. Se é alguma coisa é mais humilde. Eu tinha uma pergunta para o Rodrigo, mas era mais assim de esclarecimento. Acompanhei muito bem a sua argumentação. Provavelmente é porque eu não conheço tão bem o Zizek, mas a hora que chegou no Zizek, você adentrou no assunto do poder patriarcal. E aí ficou um pouco confuso para mim, né? Porque no primeiro momento eu achei que você estava dizendo que, segundo o Zizek, o poder patriarcal sobe do mapa, digamos assim, e entraria no lugar do poder matriarcal, mas depois, primeiro eu entendi isso, e depois eu entendi que a ideologia patriarcal é hegemônica e a função é escapar do hedonismo. Eu não entendi muito bem. É mais para entender mesmo. Não, claro. Na verdade, o argumento tem essa tese, na verdade, da queda dessa estrutura patriarcal. Que pode ser algo até que a Maria identifica, por exemplo, com os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, né, uma coisa meio orientada para o que seria de fato, né, uma estrutura quase que típica, né, no sentido freudiano, né? Então essa espécie de composição social que seguiria um norte claro, né, do que fazer para poder de fato organizar. E daí o que eu sei que ele comenta, né, esse é o finalzinho do primeiro capítulo do Vem no Final dos Tempos, né, do New York Times, ele justamente ele faz essa passagem, tem uma arguição, né, muito comum da esquerda de entender, né, o que seria, né, essa derrocada, né, do caráter falocêntrico, patriarcal, né, desse tipo de estrutura, né, o que seria a abertura para um vazio. Na abertura para esse vazio seria então o papel, né, soberano da mulher, né, enquanto quem de fato fosse dar conta. E daí ele fala que isso é problemático. Tá, então é uma espécie de crítica ao multiculturalismo. Isso, exato. Que seria uma espécie de substituição, né, que de fato não está tentando
né, dar ouvidos à atenção do que seria esse vazio. Tá. E aí que ele segue, né, justamente por esse tipo de crítica. Né? O espaço do novo, ele não pode vir dessa substituição. Sim, daí teria que vir esse outro universal que atravessa e racha as identidades, né? Por dentro. Por dentro. É isso. Essa é a chave de dizer que era para de fato tentar. E da onde vem esse universal ali? Bem, a resposta, né, pelo menos da articulação, seria justamente da hipótese do comunismo. Tá. Então, é interessante. Aí Agora outra ficou coisa, claro. Em torno dos problemas do leninismo, de 1926, é o texto do Stalin. Ah, sempre problematizando o leninismo. Eu entrei em contato com os autores do texto e vou agora psicografar uma resposta à questão da Marinha, né? Então, eles passaram... Meu Deus, nunca pensei que eu fosse fazer isso. Eles acharam que eu estava de sacanagem aqui, tipo, brincando. Dado Eu tava que a falando CIA com tá nos monitorando. Tomara, eles aprendam alguma coisa. Ah, ele já sabe. Pois é. Então, eles colocaram duas coisas aqui primeiro. Falaram assim, o fato do capitalismo ser dolarizado a partir dos anos 70 permite pensarmos que não haver possibilidade de sobrevida sem os Estados Unidos. E segundo, a principal questão do texto é a extinção ambiental, da qual o capitalismo é o vetor principal. Se ele sobreviver, talvez o planeta não sobreviva mesmo assim. Mas eu pensei em outra coisa também, que estou escrevendo muitas coisas aqui. Eles estão acompanhando ao vivo? Então, mandaram vários beijos para... Beijos para ele. Um segundo. Não, é o seguinte, você falou assim, a literatura de catástrofe, ela parece ser muito ligada aos Estados Unidos. Né? Não só a literatura, como essa ideologia. Como a ideologia. Tem que se perguntar se isso é um sinal da catástrofe americana ou se isso é justamente a potência. O país consegue pensar, tem os meios de pensar o que está acontecendo, não é à toa que manda na geral. Então, ao invés de ser um sinal do limite, pode ser um sinal de que eles estão à frente, enquanto a gente está pior. Aí eu juntaria isso com a questão do Wheeler, porque eu acho que eu estou em condição de suplementar essa questão. Primeiro que eu achei engraçado que assim, a pergunta de quem são os coveiros, o texto do Joel da Silva não deixa nenhuma questão de quem são os coveiros de tudo, né? Então assim, já teria essa resposta. Mas o que eu acho que é curioso só de olhar, e junta com a posição do texto do Fred, e a questão que o Vitor levantou em relação a isso, esse ponto do otimismo em relação ao futuro, é que eu acho que a gente tem que olhar com um pouco de cuidado, e aí acho que a escuta clínica, no caso, acho que o Carlos Inácio tem um texto sobre a questão da droga, se o futuro é uma droga, toca até no ponto que ele citou da heroína. Quem trabalha com a clínica, ouvir as pessoas sofrendo, as pessoas não sofrem porque o futuro acabou, elas sofrem porque elas são agora as pessoas que vão fazer o futuro acontecer. Isso é insuportável. O problema da política experimental não é que ela é impossível, é que é insuportável experimentar em política. Olha o risco, se dá uma merda. Você quer fazer uma coisa que a gente já fez, igual ele já fez, ninguém quer encostar nisso. Então assim, tem que ouvir qual é a maneira de falar dessa abertura que torna ela suportável para as pessoas. Porque não é para nós aqui, vamos ter milhões de recursos com a nossa filosofia, para dar um jeito de racionalizar. É para quem, não é para a gente. Né? Então assim, eu acho que é curioso que essa ideia da improvisação, ela tem uma capacidade de mobilização que eu acho interessante, porque ela não articula uma estrutura, ela estrutura o sujeito. Ela fala assim, como é que o sujeito vai se colocar dentro da estrutura musical? Como é que ele vai agir, vai criar, vai lidar com o que ele já fez, vai pagar pelos riscos que ele está correndo? Né? Então ela é uma proposição de dentro da teoria da organização. Ela fala, essa palavra organiza. Né? É uma pergunta, se a palavra sobre o futuro ser aberta, é bem Aristóteles, é filosofia, que futuro é abertura. É uma palavra política? Não tenho certeza. Se ela é política, é para quem? Porque eu não acho que para todo mundo isso é um bom sinal. Eu de novo, sempre falo isso, eu me sinto no direito de falar mal do sol porque eu sou do sol. Lá no Rio a gente tem esse negócio, nada deve parecer impossível de mudar. Se você fala isso na universidade, isso é muito legal. Se fala isso para uma pessoa que está tentando ter um contrato de trabalho com mínimo de estabilidade, tudo já parece possível de mudar o tempo todo. O futuro é aberto para essa pessoa e isso é impossível de aguentar. Né? Palavras como a batalha, o improviso, que a cara dá, como é que chama? Não é bricolagem, não, como é que é? Gambiarra. Né? É uma maneira de você pensar como é que você... são das palavras que misturam. Você tem um material, ele é um bicho, é o que tem para hoje, é uma porcaria. Mas enfim, é o que tem para hoje. Mas você pode fazer com isso aí, né? Acho que tem que ouvir essa pessoa, sacou? Tem que tomar cuidado, porque eu concordo com você, filosoficamente, a ideia de que o futuro...
Tá, mas assim, o grande barato do marxismo é que é uma teoria que está dentro, ela fala de dentro do que ela fala, né? Então, assim, talvez a gente não tenha direito, talvez seja quase obsceno, mesmo que a gente estava discutindo ontem, que a música avançou num nível, música contemporânea, erudita, que ninguém consegue ouvir, apesar de ser uma música cheia de pensamento, né? Talvez a gente tenha que ter um pouco de compaixão com o fato de que o futuro é aberto, mas a gente não tem condição material de sustentar isso, sacou? Então, sim, e, pô, mas também talvez menos, né? Eu acho que esse é o lado legal do catastrofismo esclarecido, né? Que ao mesmo tempo que é o nome que chama essa posição. Não, e tem que pensar que o futuro nessa posição, um pouquinho, você não vai pensar, quando você está improvisando, você não vai pensar daqui a 10 minutos, você vai pensar daqui a 2 segundos. Eu concordo. Nem isso, eu concordo, mas aí eu começo a pensar se não há um limite também dessa mas aí confiança, não é? Você não tem que ter confiança para ganhar e tal. Eu acho que tem que ter confiança, mas tem que ter estratégia também. Não, e aí eu bem, vou reforçar esse ponto aqui. Então a gente tem que pensar nos desdobramentos, tem que de alguma maneira buscar se antecipar aos desdobramentos. E se estratégia é isso. Não, mas então, aí eu acho que entra uma pergunta que depois pode ficar em aberto, que é o seguinte, né, que é junto com o que você falou. Se o Paulo Arantes tem algum sentido em sugerir que não é uma espécie de ideologia da catástrofe, que nem a Maria estava questionando, né? Mas que existe assim, base material para se entender que há uma alteração no horizonte de expectativa, assim, independente do que você acha. Né? Alguma coisa trouxe que a eficácia da referência ao futuro não é porque as pessoas estão menos convencidas, menos corajosas. A eficácia da referência ao futuro mudou. Ora, se a estratégia tem alguma relevância em relação ao futuro, algo vai ter que ser pensado. Quando você fala em estratégia, que novo conceito de estratégia você tem para oferecer para ir junto com essa parada? O problema é assim, eu não questiono a existência material da catástrofe. Eu acho que a catástrofe está aí mesmo. Seja na crise ambiental, seja na cidadezinha do interior do Pernambuco, que o Fred falou, seja na possibilidade do Trump se eleger presidente dos Estados Unidos. Eu acho que nós temos uma situação realmente catastrófica na mão, de dissolução da democracia liberal no capitalismo contemporâneo. E dos perigos ecológicos da manutenção da própria espécie humana. Eu acho que os perigos são muito reais, mas a minha preocupação é se esses perigos nos paralisam ou eles nos mobilizam. E como isso vai ser articulado politicamente. Eu acho que só pode ser articulado politicamente de uma forma eficaz, que produz, que intervém, a partir da articulação com a ideia de que é possível fazer alguma outra coisa. Porque se você fica... E isso foi o grande ganho do neoliberalismo, né? Dizer que não há outra alternativa. Não é alternativa. Não é que é bom, é que não tem jeito. É uma catástrofe, mas é o que tem. E se nós não sairmos desse horizonte e ampliarmos esse horizonte, dizer, pode vir para frente coisas diferentes do que tem. Acho que a gente não consegue sair do canto. Senão. Isso tem que ser realista. Por isso que ele tem que ser apoiado em tendências materiais, que as pessoas possam... Opa, então realmente, se a tendência é essa, dá para construir em cima disso. Mas então, só para te provocar, o que você chamou na abertura de tendências comunizantes? Eu vou falar na minha apresentação. Fiquem aí. Spoiler. Não sei, a gente fala mais uma coisa? Tem eu não consigo parar de falar, então... tem tempo. Então, Victor... Não, cara, mas que assim, só tem que olhar a parada do catastrofismo 3D só para completar o que eu estava contando. A sacada dos caras nunca é dizer que a catástrofe vai acontecer, é dizer que ela já aconteceu. De novo, parece uma vantagem que não acho que é populista ou popular, mas ela é uma espécie de solidariedade interessante, que nivela de baixo para cima, de cima para baixo, porque para a gente está para acontecer, mas em certos lugares realmente já aconteceu. Melhor pensar desde lá, porque a sacação é o seguinte, cara, quando se é realmente insuportável experimentar politicamente a partir de uma certa escala, é porque é muito o que perder. A vantagem é que tem certas maneiras de organizar essa noção estratégica onde a gente já perdeu. Então, a pessoa é um pouco mais humilde, mas também é um pouco menos insuportável, porque aquilo que a pessoa não suportaria perder, você cria uma organização que ajuda ela a suportar já ter perdido. Né? Então, assim, pode ser que seja retórica ou não. Mas, assim, por exemplo, o nosso humilde coletivo tem mais facilidade quando eles se vendem com uma coisa humilde, as pessoas vêm ficar, do que quando eles acham que a gente vai fazer uma coisa que presta. Né? Então,
Então, assim, em geral, na prática, isso tende a funcionar e a gente acha que é bom. Entendeu? Um sapatinho. Talvez futuro só no sapatinho, não podia ser. Ele não é mais molejo. Se o Germano estivesse aqui, ele ia... Mas eu tenho para mim que esse diagnóstico que vocês estão começando a sugerir, que agora vai ficando mais claro, é um tanto quanto distante das bases das quais vocês estão querendo partir, que é a Arendt Zilber. A mim tem uma melhor para ele, né? Que não só melhor para vocês e para a esquerda, não para eles. Eles que ficam de estejo. Né? Mas enfim. Não, beleza. Azar, gente. Mas por que você acha diferente? Porque eles se abrem, enquanto Paulo diz que a mudança da expectativa, né, o neoliberalismo ganhou a tal ponto a parada e é muito mais do que uma forma de administrar o Estado, e é um novo dispositivo, etc, etc, que, né, não há qualquer abertura. Quando se insiste para o futuro. Ele não fala que não há abertura, ele fala que não há futuro. Então, né, quando vocês insistem no improviso como algo, né, que no sapatinho pode mobilizar e assim por diante, me parece que vocês estão apostando em alguma coisa, vocês não estão fechando a cortina e se enfiando às quartas-feiras ou às terças, né, dentro da universidade, para ficar falando para os de sempre. Né? Vocês estão se organizando, estão indo, né, fazendo um coletivo que vai tentar intervir e tentar mobilizar. Né? Por isso que eu digo que eu vejo coisas, algo divergentes, assim. Né? Mas aí... Não, beleza. E, assim, eu tanto acho um pouco essa questão da desgraça já aconteceu. Que, por exemplo, essa cidade de Macaparana é onde é a cidade da minha que trabalha na casa da minha mãe. Eu vi a gente já foi lá, dar uma volta. Por conta de não ter banco, um correio na cidade, ou seja, tem estado, cara. A prefeitura lá não tem banco. Melhor um banco do que uma Deixaram a prefeitura. delegacia, não tinha um negócio assim. É, a delegacia, bom, tem. Não, tem outra cidade que não tem mais delegacia. Tem em Alagoas lá, não tem um lugar que não tem delegacia. Então, obriga um pouco a pessoa a se colaborar com a outra. Então, digamos assim, quem tem um carro não pode mais cobrar para dar uma carona tão. Cobra em banana, que é a cidade produtiva. Então, leva para outra cidade, sacar dinheiro. Produz alguma coisa. E produz não. Então, entendeu? Se organiza na catástrofe que já aconteceu. Na prática. Que tem amanhã. É um pouco assim, onde a coisa está feia de verdade. E eu acho que isso é mais do que outros lugares que tem amanhã. Pequenininho. Um sapatinho. Então, camiseta do futuro que a gente vai oferecer para vocês a um preço módico. Estou sem nota, não estou dando isso aqui. Ninguém quer? Ninguém mais? Ó, a Ninguém Silvia mais, a comentou gente muito bom, a Silvia. Ela aprovou. Aprovou, manda um beijo pra ela aí. Gente, para as próximas meses, vocês querem que eu abra pro pessoal da internet? Pode ser, claro. Pode ser? É que a gente tem 15, 16, 17 pessoas acompanhando Mas também na internet. Você bem? Você nem manda já tem tempo. Pois é, já tem uma boa audiência aqui, né? Bom, então, Vamos se não, almoçar. vamos almoçar. Bora lá.